Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, dos nossos 40 dias de propósito. Hoje é o 11º dia e nós vamos continuar falando a respeito dos pecados e atitudes. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas importantes que nós também precisamos analisar a respeito de nossas atitudes diante de Deus e também diante dos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 nos dizem assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A nossa pergunta para a nossa reflexão é: você tende a chamar a atenção para si mesmo? Você frequentemente se promove e rebaixa os outros? Você é tremendamente competitivo? Deseja ganhar e ser o primeiro a qualquer custo? Você busca ser o centro das atenções? Você normalmente pensa em termos de seus próprios desejos e necessidades? Ou você tem uma atitude tal que se sente superior e mais esperto do que outras pessoas? Você tem uma necessidade desordenada de ser notado e elogiado pelas pessoas? Você tende a se rodear de símbolos de status para ostentar riqueza, posição ou função? Deus detesta todas as formas de arrogância e de autopromoção. Provérbios 8:13 e 1 Pedro 5:5 nos mostram realmente que Deus odeia a arrogância. Deus então rejeita o orgulhoso, mas como nós vimos, dá graça ao humilde. Se você sente que Deus está lhe mostrando este pecado, imediatamente confesse e o abandone. Seja específico. Escreva as mudanças que Deus quer que você faça nesta área relacionado às suas ambições e seus interesses. Já Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4, nos dizem assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então, nos versos acima, notamos a extrema importância de rejeitar os pecados de preconceito e parcialidade. Porque cada pessoa tem um grande valor para Deus. Os crentes nunca devem dar lugar à hostilidade e ao preconceito em relação a pessoas de outras raças, de aparências ou de classes sociais. É um erro gravíssimo também pré-julgar e desvalorizar as pessoas. Infelizmente, o preconceito parece de forma muito sutil e é muito comum entre os cristãos. Alguns crentes arrogantemente pensam que eles podem julgar as motivações dos outros. Em muitos casos, tais pecados de preconceitos passam batidos, porque eles geralmente não são confessados. Então, qual seria a nossa questão para refletirmos? Você se associa somente a pessoas semelhantes a você? Você tende a olhar de cima as pessoas que não são tão influentes economicamente? Ao contrário, você se ressente por outros serem mais abastados do que você financeiramente? Você só se relaciona mais de perto com pessoas de sua própria raça ou cultura ou denominação? Você desconfia daquelas raças, culturas ou que tenha passados diferentes?
Você se acha bom demais para ser amigo de alguém que não é fisicamente atraente? Você tende a se ressentir daqueles que são mais atraentes ou mais brilhantes do que você? Você tem tentado se relacionar com pessoas de outras culturas ou você continua na sua zona de conforto? A sua igreja, ela tem colocado como objetivo máximo atingir certas classes de pessoas? Embora possamos disfarçar com racionalizações, devemos rejeitar toda tendência a evitar qualquer segmento de sociedade. Você tem colocado uma ênfase desordenada em atingir somente pessoas mais influentes? O bom equilíbrio é importante. É importante nós compreendermos que as pessoas se associam mais de perto com aqueles que são semelhantes a si mesmos. Tais afinidades culturais, naturais, não querem necessariamente indicar preconceito. No entanto, se você guarda qualquer hostilidade, rancor, ou evita propositalmente outras pessoas, você de fato é culpado sim de preconceito e parcialidade. Se você raramente entra em contato com outros grupos de pessoas, você necessita seriamente de confissão e arrependimento. Outra parte de nossas atitudes. Você precisa perceber se há algum tipo de preconceito em seu coração. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Falta de fé também é um dos pecados mais mortais que um cristão pode cometer. Foi a falta de fé que fez com que os filhos de Israel morressem no deserto. A descrença interrompe o fluir do poder de Deus na vida de um crente. Por causa da falta de fé, muitos crentes vivem fracos, derrotados e muitas orações não são atendidas por falta de fé. Pergunta para reflexão: você normalmente tem mais dúvida do que fé? Você tem a tendência de se preocupar, se corroer ao invés de confiar em Deus? Você está confiando nas promessas de Deus totalmente ou você vive frequentemente ansioso? Você tem se desculpado do pecado da dúvida, dizendo que você é um preocupado de nascimento? Você tem deixado que decepções enfraqueçam a sua fé e a sua vida de oração? A ansiedade não é só uma fraqueza, mas é um pecado intencional contra Deus. É desconfiar de Deus, é desconfiar das promessas de Deus. Ele promete perfeita paz àqueles que escolhem confiar ao invés de temer. Isaías 26:3 nos diz isso. Aquele que tem a mente firme em Deus permanecerá em paz. Você precisa confessar o pecado de descrença ou de ansiedade? Você também pode conversar com um conselheiro cristão ou com um médico sobre as raízes da sua ansiedade. Não importa por quanto tempo você tem duvidado, Deus pode lhe dar fé verdadeira e uma fé sobrenatural. Não aceite nada menos que isso. A palavra de Deus diz: se você não tem fé, peça a Deus. Deus te dá, assim como te dá a sabedoria. Já Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. A principal marca de um cristão cheio do Espírito é bondade e dedicação. A principal marca de um crente carnal é um espírito crítico, atitude negativa. E um sinal de carnalidade, sem dúvida, é uma atitude que abertamente demanda as coisas que sejam só do seu jeito. Pergunta para você refletir: você tem um espírito manso ou é argumentativo e contencioso? Você é geralmente crítico e mordaz em relação aos outros?
Você geralmente é insensível aos sentimentos e às necessidades dos outros? Você procura razões para ficar pegando no pé dos outros? Você se zanga com facilidade e diz aquilo que lhe dá na cabeça? Um espírito manso e quieto é de grande valor para Deus, diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Outros acham que você tem um espírito manso e quieto? Você é rápido em apontar os defeitos e as fraquezas dos outros? Você se desculpa dizendo: eu não posso fazer nada, eu sou assim, é minha personalidade. Não, seja honesto na avaliação da sua atitude e da atitude do seu coração. Peça perdão e purificação a Deus. Procure maneiras específicas para que você trabalhe na mudança da sua atitude, principalmente diante da sua família. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, diz assim que o amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mateus 5:44 nos diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Hoje, nós estamos falando a respeito desse tipo de atitude que nós precisamos fazer a nossa reflexão. Amanhã nós continuaremos pecados de atitudes número 3. Precisamos fazer esta revisão. Precisamos examinar o nosso coração. Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor. E nós queremos, Senhor, primeiro agradecer a Ti pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e também da justiça. Ele é o escrutinador das nossas mentes e dos nossos corações. É Ele que sinaliza para nós quando nós estamos errando o alvo, quando nós estamos ofendendo, Senhor, a Ti, a Sua santidade e também os princípios e o teor e a essência da Tua palavra. Perdoe, Senhor, se nós somos ambiciosos e egoístas, só pensamos em nós mesmos. Perdoa-nos também, Senhor, se nós temos preconceito em nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a ter uma atitude humilde, de coração. Que nós possamos realmente entender, Pai, que nós precisamos, sim, aprender com o Senhor Jesus a ser servo e não viver a vida como se nós precisássemos ser servidos. Assim como o Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a aprendermos a servir. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que nós desejamos e colocamos diante do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.